Muito boa noite a todos os meus irmãos que estarão ouvindo de agora em diante a palavra de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo e pretendo estar toda semana até que o Senhor Deus, enquanto o Senhor Deus permitir. Eu me alegro muito em estar aqui. Como vocês já sabem, se você já viu algum desses vídeos neste canal, eu sou o pastor Carlinhos, da Igreja Comunidade Cristã de Arthur Nogueira, no estado de São Paulo, e espero, meu querido, que você seja edificado. É claro que essa mensagem, primeiramente, a gente começou a fazer preocupado com a necessidade dos irmãos da igreja por causa da pandemia. E infelizmente não podemos voltar até o dia de hoje a fazer o culto presencial. Então, nós resolvemos colocar no YouTube para que mais pessoas também possam ouvir aquilo que os nossos irmãos já têm ouvido, nossos irmãos da comunidade de Arthur Nogueira. Então, eu creio que a palavra de Deus sempre nos ensina e sempre traz algum benefício para nós, para nossa edificação e também para o nosso crescimento espiritual em todos os sentidos. Então, a nossa expectativa, a nossa oração, aquilo pelo qual nós já oramos, é para que você seja edificado na fé. Então, vamos ministrar a palavra de Deus hoje. Queridos, nós temos, nesses últimos tempos, quantas vezes você e eu temos ouvido de que num determinado lugar, uma determinada igreja teve um crescimento rápido, astronômico e que funcionou. De repente eles criaram uma estratégia de evangelismo que funcionou. Isso começou lá para trás, lá nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, na Coreia do Sul, ali com o pastor Paul Yong-cho. Depois ele trocou para David Yong-cho e ali foi construída a maior igreja evangélica do mundo, aquela coisa toda. Então teve muita gente, muitos pastores, muitos líderes, alguns dos quais eu conheço, que estiveram lá para ver como que eles fazem, como que eles trabalham e como é essa estratégia. E, na verdade, eles foram os que começaram com a igreja em células. E, inclusive, existe um livro publicado por ele, Paul Yong-cho, chamado Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Depois, já bem mais recente, nós ouvimos da Colômbia, ali do pastor César Castellanos, e também teve um grande crescimento, etc, etc. E novamente um grupo de pastores, líderes, vamos todos para a Colômbia ver o que está acontecendo. E lá também eles tiveram contato com o chamado G12, o grupo dos 12. E depois disso, queridos, nós tivemos G10, G5, G7, G6 e vários Gs aí de vários lugares. Então, tudo isso, todas essas coisas são estratégias de evangelismo que foram desenvolvidos em vários lugares e de maneiras diferentes em cada um deles. Cada um criou uma estratégia e crendo que essa era a vontade de Deus e esse era o plano de Deus. É claro que nós não duvidamos disso. Para cada local, para cada igreja, para cada cidade, Deus tem um plano e não precisa ser necessariamente um plano igual para todos. Não existe uma padronização mundial a respeito de evangelismo. Então, uma vez eu me lembro que o irmão veio me perguntar, quando estava muito na moda essa questão desses grupos,
Aí na sua igreja, que grupo que está? G5, G7, G12? E eu disse, olha, nós continuamos no C1 e C2. E a pessoa falou, esse grupo aí eu ainda não ouvi falar. Eu falei, eu já ouvi, do Senhor Jesus. Ele disse, C2 ou C3 C2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então, queridos, a estratégia do Senhor Jesus é C2, C3. Inclusive, esse é o tema desta ministração hoje. Qual é a verdadeira estratégia de evangelismo? Eu creio, queridos, que nós podemos nos espelhar ou podemos admirar, ou podemos nos alegrar com várias estratégias que foram criadas mundo afora e pessoas que receberam de Deus uma determinada orientação para poder evangelizar e ganhar muitas e muitas milhares de vidas para o Senhor Jesus. E essas vidas ganhando outras vidas e assim por diante. Queridos, nós glorificamos a Deus por isso. Mas a questão a pergunta que me veio é como que o Senhor Jesus evangelizava? Qual era a estratégia de evangelismo usada pelo Senhor Jesus? Então, queridos, nós vemos o seguinte, nós vemos no comecinho do Evangelho, do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, ali Lucas, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, queridos, a estratégia de Jesus, a maneira como ele pregava o Evangelho, não era só ensinando, mas era primeiro fazendo e depois ensinando. Ou seja, ele fazia e ensinava. Ah, tá bom, pastor, o senhor já falou sobre isso, mas e depois? Como que isso é trocado em miúdos? Como que a gente pode saber como que ele fazia, como que isso funcionava na vida do Senhor Jesus? Bom, é simples. No Evangelho de Lucas, agora não mais o livro de Atos dos Apóstolos, mas o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, existem ali 4 verbos que, por si só, eles definem a maneira como o Senhor Jesus trabalhava, a maneira como o Senhor Jesus evangelizava, a maneira como o Senhor Jesus fazia e ensinava. E foi através destes verbos. Então vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, diz, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, quais são os verbos? O verbo amar, o verbo fazer, no caso aqui é fazer o bem, o outro verbo é bendizer e o outro é orar. Esses 4 verbos resumiam aquilo que o Senhor Jesus fazia e ensinava. Então nós podemos encontrar na palavra de Deus vários exemplos a respeito de como o Senhor Jesus fazia. Então, no livro de João, aliás, isso está por todo o Novo Testamento, por todos os evangelhos. Você vai ver isso praticamente o tempo todo que você estiver lendo o evangelho ou os evangelhos, o Senhor Jesus vai estar praticando alguns destes verbos, ou todos, ou um ou outro, mas sempre vai estar trabalhando
em função disso. Por exemplo, começando ali, nós pegamos algumas coisas no livro de João, e João capítulo 1, versículos 45 a 50, eu não vou ler, não vou ler todos porque ficaria muito longo, e você pode, ou você dá uma pausa e lê, depois continua, ou você depois, assim, calmamente, você pode fazer como os cristãos de Bereia, confirmar se essas coisas, pelas escrituras, se é isso mesmo que está sendo falado. Então, queridos, vamos lá. Ali o Senhor Jesus, ele chama Filipe. E Filipe, ele foi procurar Natanael. E ele achou Natanael. E ele disse para Natanael, olha, nós acabamos de encontrar o Messias. E sabe quem que é ele? É Jesus de Nazaré. E aí Natanael olha para Filipe com, assim, um ar meio desconfiado e diz assim, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, a fama de Nazaré aparentemente não era das melhores. E Filipe disse para Natanael, vem você mesmo e vê. Olha, se você está em dúvida, vamos lá dar uma olhada. E foi o que aconteceu. E Natanael, quando estava se aproximando de Jesus, o Senhor Jesus disse para ele, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, olha, está aí um sujeito que é muito gente boa, é um cara muito correto. E Natanael arregalou os olhos e falou, da onde que o senhor me conhece? E Jesus disse para ele, olha, antes de Filipe ir te chamar, eu te vi e você estava debaixo da figueira. E Natanael ficou todo maravilhado, né? Natanael olhou para Jesus e falou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse para ele, só porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira, você está falando tudo isso? Rapaz, você não viu nada ainda. Você vai ver muitas coisas e muito maiores do que estas. Então, esse foi o primeiro, a primeira questão. Por exemplo, se fosse você e eu, se fôssemos os pastores de hoje, que tem a revelação de Deus, quando Natanael se aproximasse, a gente diria, o que a gente faria? No mínimo, assim, sendo bem suave, a gente olharia para ele e falava, ah, seu malandrinho, você estava falando mal de mim. Mas não foi o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus bendisse aquele homem. Ele usou o verbo aí, bendizer. Aquele homem, Natanael estava falando, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ele estava falando mal de Jesus. Mas quando ele se aproximou de Jesus, Jesus falou bem de Natanael. Porque realmente tem muitas coisas, queridos, que a gente fala da boca para fora. Eu acredito que tenha sido este o caso de Natanael. Mas Jesus bendisse ao homem, ao todo, ao contexto todo. Jesus olhou para Natanael e não viu, não prestou atenção nas palavras que Natanael havia dito fazia pouco tempo, mas ele viu o conjunto da obra da vida de Natanael. É assim que o nosso Jesus, é assim que o nosso Deus, é assim que o Espírito Santo, queridos, trabalha através das pessoas. Então, este foi um dos casos em que nós vimos Senhor Jesus. Agora tem um outro caso, ele está chegando ali em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 5, aliás, capítulo 4, desculpe-me, do versículo 5 a 19, eu não vou ler tudo também, naturalmente, só vou resumir a história para vocês. É a mesma história, você pode dar pausa e depois ler, e depois continua, ou você pode ler depois, tanto faz.
O que eu falei no começo continua valendo. E o que ele diz lá? O Senhor Jesus, ele chegou a uma cidade, na cidade de Samaria, e é uma cidade chamada Sicar, junto de um poço que Jacó havia dado de herança para o seu filho José. Imagina, isso já fazia mais de mil e tantos anos, aproximadamente. É muito tempo, não sei quanto, não dá para quantificar. Então era um poço bem antigo. E Jesus, ele se assentou ali, ele estava muito cansado. E os discípulos foram para a cidade para comprar comida, foram procurar comida, foram até a cidade. E nisso veio uma mulher de Samaria tirar água do poço. E quando ela chegou, Jesus olhou para ela e disse: "Me dá de beber." Ela arregalou o olho, olhou para Jesus e falou: "Mas como, sendo o Senhor um homem judeu, e pede água para mim, que sou uma mulher samaritana?" E Jesus olhou para ela e disse: "Olha, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria e eu te daria água viva." Vamos abrir um parênteses. Eu não vou contar a história porque é muito longa, mas os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque, resumindo, mas bem resumido, o resumo dos resumos diz o seguinte, que quando os sumérios, quando os assírios tomaram o reino do norte, o reino de Israel, eles levaram o povo cativo e espalharam pelas nações. Então o reino de Israel se misturou com outros povos. Agora, quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou para a Babilônia os cativos de Judá, o que aconteceu? Eles continuaram, não foram espalhados pelas nações, mas eles continuaram mantendo a sua identidade de judeus. Então, tem muito mais coisa envolvida aí. Os estudantes de história, os historiadores, por favor, me perdoem. Mas o que aconteceu? Os judeus eram considerados puros. E os samaritanos foram o pessoal misturado que veio do Reino do Norte e voltou e ficou ali em Samaria. Samaria era a capital de Israel, que era o do norte. E Jerusalém era a capital de Judá, que era do sul. E por causa dessas questões, eles não se falavam, eles não se conversavam. Então, e de repente a mulher vem pedir água, e Jesus pede, a mulher vem buscar água, e Jesus pede água para ela. Ela fala: "Mas, Senhor, como é que o senhor pode tirar..." Primeiro, Jesus fala, né, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. E ela falou: "Mas espera aí, esse poço é fundo, o senhor não tem como tirar, e ainda por cima, como é que é esse negócio de água viva?" E ele falou: "Quem beber da água desse poço vai beber e voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, ele não, além dele não ter mais sede, não voltar a ter mais sede, do seu interior irão fluir rios de água viva." E ele começou a conversar com a mulher, e ele evangelizou aquela mulher, e de repente aquela mulher ficou maravilhada com tudo aquilo que Jesus estava falando. E ela, de repente, Jesus fala para ela: "Olha, vai lá e chama o seu marido." Ela diz: "Eu não tenho marido." E Jesus olhou para ela e disse: "É verdade. Pelo menos isso aí você disse com verdade. Porque você já teve 5. E o que está com você agora não é o seu marido." E aquela mulher arregalou o olho,
ficou maravilhada e disse: vejo que és profeta. E foi correndo para a cidade de Sicar, ali em Samaria, e começou a falar para todo mundo: olha, eu encontrei um homem que ele falou da minha vida sem me conhecer. Não será ele o Messias? E será que ele não deve ser o Messias? E foi falando. Interessante, queridos, aí, o fato que os discípulos saíram para comprar comida e foram só e compraram comida, não falaram mais nada. E quando eles chegaram lá, eles viram Jesus conversando com a mulher, eles ficaram de boca aberta. Como assim? Ele está conversando com uma mulher, e ainda por cima uma mulher samaritana. Enfim, aí a mulher saiu e quando ela voltou, ela trouxe quase toda a cidade com ela. E os discípulos trouxeram só a comida. E a mulher trouxe as pessoas. Agora, voltando para nós líderes, nós pastores. Se a mulher falasse: olha, eu não tenho marido. Aí a gente, com aquele fogo, com aquele zelo de Deus queimando dentro de nós, o que a gente faria? Ah, sua mulher sem vergonha, prostituta, eu sei disso. Eu falei só para ver o que você ia responder, porque você já teve 5 e agora você está com um que não é seu marido. Você é uma mulher pecadora, você precisa de tal e tal. Ou seja, talvez é muito provável que nós a evangelizássemos, mas não dessa maneira. Queridos, o Senhor Jesus demonstrou amor por aquela mulher, através da sua atitude, através da sua maneira de ser, da sua maneira de fazer. Queridos, resumindo, aquela mulher trouxe toda a cidade para o Senhor Jesus. E chegou a uma altura, as pessoas da cidade disseram para o Senhor Jesus: agora nós cremos, mas não porque ela falou, porque nós temos ouvido o Senhor falar. E nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. Então, queridos, olha que coisa maravilhosa, né? Como é importante, assim como o Senhor Jesus evangelizava, como funcionava a estratégia de Jesus, não é mesmo? Então, queridos, nós encontramos também, ainda no Evangelho de João, capítulo 5, uma outra passagem da palavra de Deus. Existiam muitos tanques ali em Israel. E um deles, ele era diferente dos outros. Era o tanque de Betesda. E nesse tanque, ele tinha algo muito interessante. De vez em quando, as águas desse tanque eram agitadas. A palavra fala que, de vez em quando, descia um anjo e agitava as águas desse tanque. E quando as águas eram agitadas, a primeira pessoa que pulasse dentro do tanque era curada de qualquer enfermidade que ela tivesse. Então, eu fico imaginando como que deveria ser em volta desse tanque. Toda vez que você e eu ouve que existe em determinado local, determinada cidade, alguém que faz milagre, alguém que cura e assim por diante, então sempre tem um monte de gente. Existe um monte de pessoas. Me lembro que havia uma pessoa que curava ali no norte do Paraná e a gente morava na cidade do estado de São Paulo, um pouco próximo ali, e um dia faleceu a mãe de um dos irmãos da igreja. E nós fizemos o velório na igreja. E vieram algumas pessoas, parentes dele, pessoas não cristãs, que vieram do norte do Paraná. E o que elas tinham? Qual era a ocupação, a profissão delas? Algumas delas tinham uma barraca para vender coisas ali próximo à casa de um homem que era um curandeiro. Então, eram tantas pessoas que circulavam por ali
que havia até um comércio em volta, e um comércio aparentemente rentável, que funcionava, que as pessoas se mantinham através deste comércio. Não como a cidade de Abadiânia, que hoje, infelizmente, por causa do. Nós não ficamos felizes de saber que pessoas perderam o seu meio de vida, mas, por outro lado, ficamos felizes de saber que um falso profeta é desmascarado. Então, aí são duas histórias diferentes. Mas vamos voltar aqui para esse tanque de Betesda. Haviam muitas pessoas ali. E o que aconteceu? O Senhor Jesus estava passando por ali. E quando ele já estava, era próximo, era em Jerusalém esse tanque. E quando ele estava passando por ali, o Senhor Jesus viu um homem que estava enfermo. Ele fazia 38 anos que ele estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ficar são? Meu querido, é interessante que às vezes o Senhor Jesus fazia perguntas que para nós seriam coisas assim mas tão óbvias, que talvez nem fosse o caso de responder. Eu fico imaginando a situação daquele homem. Ele estava ali 38 anos enfermo, e estava ali deitado e tentando se aproximar do tanque, e não conseguia, ele não conseguia chegar lá, e também não tinha nenhum parente dele ali, ninguém que pudesse levá-lo até a beira do tanque, porque eu fico imaginando, quando eu leio algumas coisas na Bíblia, eu fico imaginando a cena, eu monto a cena dentro da minha cabeça, eu fico imaginando, por exemplo, um doente, seja qual for a enfermidade, sentado ali praticamente na beira do tanque, e o parente dele com a mão nas costas dele. Então, assim, porque era só o primeiro que era curado, o segundo poderia inclusive morrer afogado se fosse o segundo. Então mexeu a água, pum, empurra. Agitou a água, pum, empurra. O primeiro que fosse lá dentro era curado, e os outros não. É claro que a pessoa não morria afogada, porque com tanta gente lá, eu acho que sempre existia ou sempre haveria uma alma misericordiosa que o ajudaria. Mas, queridos, esse homem e esse paralítico, aí o Senhor Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? Queridos, o que o Senhor Jesus fez essa pergunta não porque para querer saber se aquele homem queria ficar são. É claro que ele queria, e é claro que o Senhor Jesus sabia disso. Mas eu penso, amados, que o Senhor Jesus fez essa pergunta para que o coração daquele homem fosse revelado, para que aquilo que ele falou chegasse até nós nos dias de hoje. O que ele falou? Eu quero, Senhor, eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém por mim. Toda vez que a água é agitada, sempre vai alguém na minha frente. Eu não tenho ninguém por mim. Queridos, o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que não têm ninguém por ele. E ele veio para os fracos, para os oprimidos, para os necessitados. Ele mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, o que o Senhor Jesus falou para ele? Ele falou: olha, tudo bem então, levanta-te, pega a tua maca e vai embora para sua casa. E aquele paralítico simplesmente se levantou, pegou a maca e estava indo para casa. Você vai continuar lendo isso depois. Se você prosseguir na leitura, você vai ler isso. E ele simplesmente foi para casa. Estava a caminho de casa. E de repente, no caminho, ele cruza
com o pior tipo de gente que poderia existir, não só naquele tempo, como também hoje. Amados, nós damos o nome errado para essas pessoas. Ele se encontrou com os fariseus, com os escribas, enfim, com aqueles que eram religiosos naquele tempo. O que eu quis dizer é que nós usamos errado a palavra religioso. Nós damos o nome de religioso para aqueles que são hipócritas, para aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Isso é hipocrisia. E nós chamamos a hipocrisia de religião. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Pessoas que usam o nome de Deus, mas fazem e agem, a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer, é exatamente o contrário. A palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer religar. Então, um religioso, na verdade, é um religador, ou alguém que religa o homem a Deus. Então, essa palavra, no seu radical, ela é uma boa palavra, mas como quem faz o idioma são as pessoas, o idioma vai mudando à medida que as pessoas vão fazendo uso dele, senão estaríamos nós todos ainda falando o latim, não é? Mas existe o francês, existe o romeno, existe o espanhol, existe o português, todos eles, o italiano, todos eles derivados do latim. Mas vamos deixar isso para lá, vamos continuar. Ele encontrou os religiosos, aí você está entendendo o que eu estou falando. E o que aconteceu? Era um dia de sábado. E os religiosos falaram para ele: olha, hoje é sábado. E você não pode estar carregando essa maca num dia de sábado. Aí o ex-paralítico disse: mas o homem que me curou, ele disse que eu poderia. E eles perguntaram: quem foi que te curou? E aí aquele homem, pela primeira vez, ele pôs a mão na cabeça, pensou e tentou lembrar como que era o nome dele, quem era ele. E ele, quem foi, mas quem foi que me curou? Ele não sabia, queridos, ele não sabia que aquele homem era Jesus. Olha que eu fico imaginando, voltando para o nosso tempo de hoje, eu fico imaginando um irmão que tem o dom da cura, que é usado por Deus para o ministério da cura, ou de repente ele tem uma revelação que Deus vai curar uma pessoa. Eu fico imaginando como seria se Jesus curasse as pessoas para fazer propaganda, ou se Jesus curasse as pessoas como uma estratégia de evangelismo. E como seria? Ele poderia chegar lá: olha, você quer ficar ação? Eu quero, mas tal, etc e tal. Tá bom, você vai ficar ação. Sabe por quê? Porque eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, e eu estou aqui para que você tenha a cura. E outra coisa, eu não morri ainda, mas eu vou morrer por você na cruz, e você vai ter que fazer agora a oração da fé, me recebendo como seu único e suficiente Salvador, e depois disso eu faço a oração da fé e você vai ser curado em meu nome, aleluia. Seria bonito, mas não foi nada disso que ele fez. Ele simplesmente foi embora. E no dia seguinte, o Senhor Jesus tornou a encontrar com esse homem, sabe aonde? No templo. Ou seja, aquele homem foi procurar Deus. E aí, Jesus, aí sim, trouxe uma palavra para ele. Disse: olha, eu vi que você está bom, que você está firme. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, fica firme com Deus, para você se dar bem, para que não te aconteça coisas que vão te desagradar. Amados,
Assim era o Senhor Jesus. E, e depois, ainda no Evangelho de João, eu estou fazendo de propósito para vocês verem que é uma coisa quase contínua. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 até o 11, existe um fato interessante. Alguns escribas e fariseus, ou seja, os religiosos, trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E eles pegaram aquela mulher e levaram até onde o Senhor Jesus estava. E falaram, olha, essa mulher ela foi pega no próprio ato do adultério. E pela lei de Moisés, ou seja, a Bíblia diz que esta mulher deve ser apedrejada até morrer. Vamos fazer uma pausa aqui. A Bíblia realmente diz isso. Mas ela diz que o casal, os dois, devem ser apedrejados, o marido e a mulher. Mas quem que eles levaram lá? Somente a mulher. E o homem? O homem, ninguém sabe. Enfim, Jesus estava ali, eles levaram a mulher lá. Jesus se assentou e ficou ali escrevendo no chão, tranquilo, tal. E eles ali em volta de Jesus, eu creio que todos eles com a mão cheia de pedras, e falaram, como é que é? O que o senhor tem para dizer? O senhor diz que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o ungido, e agora? E talvez alguns deles já pensando, desta vez nós pegamos ele. Desta vez ele ficou sem saída. O Senhor Jesus simplesmente levanta a cabeça, olha para aqueles homens e diz assim, aquele que dentre vocês, ou dentre vós, dependendo da tradução que você estiver lendo, estiver sendo sem pecados, que seja o primeiro a jogar pedra nela. E abaixou a cabeça e continuou escrevendo, no chão, com os dedos na terra. O que Jesus estava escrevendo? Eu não sei, porque a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, não tem jeito, a gente pode especular. Teve um irmão que uma vez disse, Deus me revela que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens. Olha, a Bíblia não fala nada disso. Então, quando a Bíblia não fala, é melhor a gente ficar quieto. Mas, enfim, foi assim. E o que aconteceu? Os homens, a Bíblia diz que, começando dos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Queridos, por que dos mais velhos para os mais novos? Porque os mais velhos vivem mais, e como vivem mais, então eles têm mais tempo e mais oportunidade de pecar. Então, se fôssemos levar em conta, se não fosse hoje em dia, se não fosse pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz, então é assim, quanto mais velho, mais pecador. Se nós não tivéssemos tido o nosso pecado perdoado, é assim, quanto mais velho, mais pecador. Então, começando dos mais velhos, foram embora, até os mais novos, todos foram embora. De repente, só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus olhou para a mulher e disse, ué, onde é que está o pessoal que queria te apedrejar? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus olhou para ela e disse, eu também não te condeno. Aí ele trouxe uma palavra para ela. Primeiro, ele demonstrou amor e piedade e compaixão por aquela mulher. E depois ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, queridos, é assim que o Senhor Jesus evangelizava. E finalizando, a última passagem, poderia falar muito mais coisas, mas eu já estou avançando um pouquinho no horário.
tem a história de um homem, aí já não é mais o Evangelho de João, aí é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, e versículos de 1 a 10. É a história de Zaqueu. Queridos, Jesus ia entrando na cidade de Jericó e havia ali um homem chamado Zaqueu, que ele era nada mais nada menos do que chefe dos cobradores de impostos. Queridos, os cobradores de impostos eram odiados pelo povo, porque eles cobravam impostos dos judeus para os romanos, que eram os que dominavam lá. Era o império que dominava, inclusive, aquela região. Então, eles pagavam impostos para os romanos. E, como todo cobrador de impostos, eles eram corruptos. Eram pessoas, era a figura do corrupto de hoje. E como naquele tempo não tinha lava-jato, eles faziam o que bem entendiam. E o que aconteceu? Zaqueu era o chefe deles. E aí, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas ele era um homem de pequena estatura. Então ele não conseguia se aproximar de Jesus porque era uma grande multidão em volta de Jesus. E ele olhou pelo caminho que o Senhor Jesus ia passar, ele viu que lá na frente havia uma árvore, um sicômoro, ou, dependendo da tradução, uma figueira brava. Queridos, figueira brava é uma árvore que ela dá uma fruta parecida com figo nos troncos. Só que não é uma fruta comestível, muito pelo contrário, ela é venenosa. E outra coisa, ela solta um líquido, um parecido leite, que aquilo lá é uma nódoa, ou seja, se pega na roupa, ela mancha e não sai mais. E então, na minha infância, na praça da cidade que eu morei, havia muitas destas árvores. E a gente nunca subia, a gente gostava de brincar de subir em árvores, mas nessa daí a gente nunca subia, porque se subisse com certeza iria manchar a roupa. E aí chegava em casa, naquele tempo, os pais principalmente as mães gostavam de ministrar para a gente com imposição de mãos. Aí o que aconteceu? Ele subiu nesta árvore e ficou bem ali, numa situação, numa posição que ele pudesse ver o Senhor Jesus passar. E quando o Senhor Jesus passou, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu estou indo para a sua casa. Eu vou pousar lá. Eu penso que aquele homem quase caiu daquela árvore. A Bíblia diz que ele desceu depressa, saiu correndo, chegou na sua casa e deu ordens lá para os seus empregados. Era um homem muito rico, falou: olha, todas as folgas estão suspensas, nós vamos receber visita importante, vamos trabalhar, vamos nos esforçar e vamos receber muito bem essa visita aqui em casa. Isso e tudo eu que estou falando, viu? Não tem, né? Você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver na Bíblia, em algumas traduções, que Zaqueu o recebeu gostoso, com gosto, com prazer. E ele entrou na casa de Zaqueu. E os religiosos entraram com ele. E os religiosos falando, pensando assim consigo próprio: como é que esse homem pode entrar na casa de um homem corrupto? Queridos, um judeu religioso jamais entraria na casa de um homem como Zaqueu. Porque na cultura de Israel, na cultura judaica, quando você entra numa casa para participar de uma refeição com o dono da casa, significa que você está aceitando-o como seu amigo, como uma pessoa que você pode ter afinidade. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se sentiu aceito por Jesus. E o que ele fez, queridos? Ele se levantou lá pelas tantas, ele se levantou e disse: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E aqueles que eu roubei,
eu vou devolver quadruplicadamente. Ou seja, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Enfim, queridos, o dinheiro deixou de ter importância para Zaqueu. Não era mais importante o dinheiro para ele. Ele havia acabado de conhecer algo muito mais importante do que o dinheiro, do que o valor, do que dinheiro no mundo pode comprar, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor Jesus na sua casa, que é se sentir aceito por Deus, se sentir aceito pelo Senhor. Então, nós poderíamos continuar falando aqui indefinidamente sobre tantas e tantas e tantas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas unicamente pela demonstração do amor de Jesus. O que Jesus fez? Jesus simplesmente fez com Zaqueu, simplesmente o amor. Ele demonstrou amor por aquele homem e não fez nada, não falou nada, não pregou para ele: Zaqueu, você tem que mudar de vida, você tem que largar, deixar de ser ladrão, você tem que deixar de ser corrupto, você não pode mais ficar se corrompendo as pessoas, sendo corrompido e sendo corruptor, você não pode ser desonesto. Ele não falou nada disso para Zaqueu. Ele simplesmente foi na casa dele, entrou lá e comeu com ele. E o que aconteceu? Isso trouxe transformação na vida daquele homem. Então, queridos, muito mais do que palavras, o Senhor Jesus pregava com atitudes, com atitudes, com a sua maneira de amar, de bem dizer, de fazer o bem e de orar. Queridos, e eu não poderia deixar de falar sobre esse último item, orar. Todos os lugares onde as pessoas, pastores, líderes, foram verificar qual era a estratégia que estava sendo usada, o principal que eles percebiam era que ali sempre havia um povo que orava. Na Coreia, talvez até hoje, a igreja comprou um monte, eles têm um monte da oração. E nos tempos lá que foi escrito esse livro, Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, eles tinham uma linha de ônibus que ia e voltava o tempo todo do monte, para as pessoas irem e orar e voltarem. Normalmente, as pessoas que queriam orar, elas precisavam agendar com antecedência para poder ir e orar, porque se fosse deixar para a última hora, não havia lugar para ela orar. Queridos, era um povo e igreja que orava dia e noite. Essa linha de ônibus funcionava dia e noite. Às vezes a pessoa marcava ali para jejuar alguns dias. Então, o pastor, inclusive, chegou a ensinar para a igreja, a ministrar para a igreja, dizendo que ninguém poderia jejuar mais de que 40 dias, porque não havia na Bíblia alguém que havia jejuado mais tempo do que isso, mas muitos e muitos irmãos oravam e jejuavam por esse tempo, por 40 dias. E então, queridos, e outra coisa, eles eram ensinados, porque no começo, hoje não, hoje a realidade da Coreia é diferente. Mas no tempo que esse pastor começou o ministério dele, ele começou numa tenda. A igreja era muito pobre, o povo era muito pobre. Então, o que acontecia? Eles eram ensinados se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você está passando por uma situação muito difícil, você deve orar. Eles aprenderam que o recurso maior que eles poderiam ter era a oração. Então havia muita oração. E eu espero em Deus que ainda haja muita oração ali na Coreia, ali naquele povo na cidade de Seul,
onde está essa igreja, e que estes amados irmãos continuem orando muito. Na Colômbia, eles começaram esse ministério na época ali das guerrilhas urbanas, quando pessoas eram sequestradas, eram assassinadas, eram mortas, e havia ali narcotráfico, Pablo Escobar e todas aquelas coisas. Então, um povo começou a orar. O povo de Deus começou a orar, a orar, a orar, até que veio essa estratégia de evangelismo. Eles continuavam a orar, eles tinham reunião de oração das 5 horas da manhã, todos os dias, e quando o país estava numa situação mais difícil, eles intensificavam esta oração. Não sei como está nos dias de hoje, mas eu espero em Deus que continue assim e que ainda esteja desta maneira. Mas, queridos, na verdade, o que realmente faz um evangelismo prosperar, o que realmente faz uma igreja crescer numericamente, o que realmente faz uma pessoa se mover em Deus, no sobrenatural, não é a estratégia, apenas a estratégia, mas é o fato de praticar os princípios de Deus. Porque, queridos, estratégia pode mudar de país para país, pode mudar de uma época para outra, pode mudar no decorrer dos anos, no decorrer da história, mas os princípios de Deus são imutáveis. Então, queridos, em todas estas, toda vez que você fica sabendo que em determinado lugar houve um grande mover de Deus, um derramamento muito forte do Espírito Santo, onde muitas pessoas se converteram a Deus, onde muitas pessoas foram curadas, onde cegos passaram a ver, onde surdos passaram a ouvir, onde paralíticos passaram a andar. Sempre, 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 todos esses grandes moveres foram antecedidos com muita oração, muito quebrantamento e muita confissão de pecados diante de Deus. Então, meus amados, não é a estratégia em si, mas é o quanto que você e eu oramos, o quanto que você e eu nos colocamos diante do Senhor, o quanto que você e eu nos dedicamos ao Senhor, à sua palavra e a conhecê-lo mais e mais. E o quanto você e eu temos um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tem aquele caso daqueles 2 homens que foram orar. Um deles dizia: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse homem aí que está do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu ajudo os necessitados, eu faço o bem para os outros e tal. E o outro, que era um publicano, que era um pecador, ele simplesmente curvava a cabeça e batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: esse segundo saiu justificado dali da sua oração, na sua oração. O primeiro não. Então, o importante para Deus é o quanto você e eu estamos dispostos a nos quebrantar diante de Deus para que muitas e muitas vidas venham a ser salvas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possa a cada dia guiar a minha vida, a sua vida, nos guiar para aquilo que é o plano e a vontade dEle. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe em nome